Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. Hoje, de maneira especial, hoje nós estamos ao vivo, nós estamos direto. A oração é que a internet consiga aguentar até o final do nosso estudo e não tenhamos nenhum problema, tá bom? Então, hoje você vai poder deixar o seu alô, o seu abraço aqui no comentário, e a gente, ao final, vai poder te mandar um abraço também, tá bom? Nós vamos iniciar nesse momento, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua condução. Oremos. Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio imenso que nos é concedido de podermos, meu Deus, durante todo esse dia, te servirmos, de sermos contados entre os teus servos, em especial, Senhor, de podermos experimentar a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado, sua proteção para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos ofertadas, pelo privilégio que nos dás de estudarmos a tua palavra. Te rogamos que nesse momento o Senhor abra os nossos olhos, esclareça a nossa mente, para que sejamos capazes, Senhor, de, a partir da tua palavra, encontrarmos a tua voz e a tua orientação. Fala conosco nessa noite, Senhor. É assim que nós te rogamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos fazer leitura hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós faremos a leitura do versículo de número 9 ao versículo de número 26. Atos 27, do versículo 9 ao versículo de número 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilião, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Irmãos, quantos de nós não enfrentamos crises? Nós já enfrentamos crises com certeza de doenças, problemas financeiros, dificuldades na vida, incertezas, com relação a
relacionamentos desfeitos e coisas desse tipo. Todos nós já enfrentamos crises na vida. Às vezes essas tempestades nos aparecem e o grande risco que nós corremos quando enfrentamos uma crise é a desesperança. Às vezes, em meio a uma crise financeira, as pessoas perdem completamente o controle, tiram a vida. Às vezes, em meio a um fim de um relacionamento, o desespero pode levar a pessoa tanto a tirar a própria vida, como tirar a vida do seu companheiro. Em meio a um desespero de uma enfermidade, isso traz muito mais sofrimento, mesmo que a enfermidade seja grave. Ou seja, o desespero consegue transformar todas as circunstâncias que já são ruins em situações ainda piores. Mas a esperança, meus irmãos, que está em nós por causa do Espírito Santo, pode nos ajudar nesse processo. E é sobre isso, sobre desespero e esperança, que nós vamos ver hoje à noite, sobre onde colocar a nossa esperança para que a gente possa ter um futuro mais adequado, mais claro diante dos nossos olhos. O texto que nós acabamos de ler é uma continuação agora da viagem de Paulo indo para Roma. Ele ficou preso em Cesareia por um tempo, houve julgamentos, mas ele resolveu recorrer a César. Finalmente chegou a hora de Paulo viajar em direção a Roma. Nessa viagem, ele vai acompanhado de um grupo de outros prisioneiros e tem com ele um centurião chamado Júlio, versículo de número 1. Esse homem é um homem gentil, deu a Paulo uma série de regalias, privilégios, a que tudo indica Paulo não está amarrado no navio, permitiu que Paulo descesse no porto para conversar com outras pessoas e conseguir, quem sabe, mantimentos. Eles resolveram trocar o barco. Eles estavam no barco menor e resolveram pegar um barco maior, um barco grande, que transportava trigo da região de Alexandria para Roma. A vantagem desse barco é por causa do seu tamanho. Ele podia navegar mais rápido e em uma área maior. Então, ele podia ir direto, ao invés desse outro que ia pingando pela costa, ele ia direto para Roma. Eles pegam esse barco, mas desde o início nós vimos que, no momento que eles começam a partir, versículo número 4, eles já começam a ter problemas. O texto nos diz que eles começaram a ter dificuldades com o vento e não conseguiram progredir muito, até que, costeando de forma penosa, versículo número 8, com muita dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Era um lugar pequeno, perto de uma cidade chamada Lazé. Não era apropriado para ficar, mas não tinham o que fazer. Eles tinham que esperar que passasse aquele momento difícil, porque eles estavam navegando de forma muito vagarosa, contra os ventos, e corriam muitos riscos no meio do processo. Eles resolveram parar um pouco e esperar. E agora inicia-se, então, o processo dessa continuação dessa viagem. A gente já acha que começou ruim, pode ser que agora melhore, mas deixa eu dizer que isso vai piorar bastante. Mas à medida que vai mostrando o desenrolar de umas histórias mais fantásticas que nós temos no Novo Testamento, uma história cheia, repleta de detalhes, porque Lucas está presente e ele relata muita informação interessante, muitos detalhes. Ele vai relatando dia a dia o que foi acontecendo, numa história extremamente emocionante que termina com um naufrágio. Nós vemos, meus irmãos, ao mesmo tempo, duas esperanças sendo confrontadas, duas fontes de esperança sendo nos apresentadas. Uma delas completamente falha, outra delas completamente útil. E aí cabe a nós pensarmos como lidarmos nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, para que nós possamos ter esperança. Aqui, meus irmãos, começa a nos falar nessa primeira fonte de esperança que o texto nos dá, a partir do versículo 9 até o versículo número 20, nos dá exatamente a esperança humana, que é uma esperança falha. O texto inicia, a partir do versículo número 9, falando sobre como é possível adquirir essa fonte de esperança humana. Primeiro, uma sensação falsa de controle, uma sensação falsa, uma ilusão de controle. Versículo de número 9 nos diz que o tempo não estava bom e que a navegação se tornou perigosa, no versículo número 9. Por isso, eles estavam ali ancorados nesse lugar chamado Bons Portos, e a esperança deles era viajar um pouco mais para conseguir um porto melhor. O texto nos diz que a navegação se tornou perigosa, versículo de número 9, e já se passava o dia do jejum, e Paulo estava começando a admoestá-los. Deixa eu explicar o que estava acontecendo aqui.
Era final de setembro, início de novembro. Por que nós sabemos disso? Porque o texto nos diz que era o dia do jejum. No Antigo Testamento, o dia do jejum, o único dia que era prescrito o jejum, era o dia da expiação. Era um dia para ser triste. E como eles observavam essas datas, eles sabiam que, estando aqui no finalzinho do mês de setembro, início do mês de novembro, iria se iniciar uma fase do outono e do inverno e, consequentemente, as chuvas iriam atrapalhar bastante a região. Então, inclusive, é recomendado para os judeus nunca viajarem por essa região, era recomendado na época, nunca viajar nessa região a partir do mês de novembro até o mês de março, porque era realmente perigoso viajar por essa região. No geral, eles ficavam até fevereiro parados, desde setembro até fevereiro parados, justamente para não enfrentar essa região aqui. Eles têm uma esperança de encontrar um lugar melhor, mas a janela vai se encurtando a cada dia. Eles precisavam viajar uma distância não tão grande assim. O alvo deles ficava pouco mais de 60 quilômetros de distância, não era tão longe assim. Eles queriam, então, alcançar de forma reta, direta, mas o texto nos diz que Paulo resolveu adverti-los, versículo número 8 ainda, admoestando. A ideia aqui do texto de que Paulo faz isso continuamente. Paulo está fazendo várias vezes isso. Paulo ficou admoestando. O que era que Paulo estava alertando? Sobre os perigos do que iria acontecer. Versículo 10 diz assim: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também de nossa vida. Paulo começou a alertar para o perigo de naufragarem e de não só perder o navio, como perder a carga de trigo que eles estavam levando, mas, inclusive, muita gente morrer. São mais de 270 pessoas nesse navio. É muita gente no navio. Então, vai morrer alguém nesse processo se o navio afundar. Lembrem-se que nem todos sabem nadar, e o texto vai mostrar justamente isso, que tinha um grupo de pessoas que não sabiam nadar. Imaginou o cara dentro de um barco, no meio de uma tempestade, sem saber nadar? Fica ainda mais assustador. Paulo disse, meus irmãos, a situação é difícil. O que é que Paulo está tentando dizer? Não vamos viajar, não vamos continuar. Vamos ficar aqui, esperar passar o período de chuvas. Quando abrir o mar, a gente continua a viagem. Porque se a gente continuar, nós vamos naufragar. Se continuarmos, vai afundar o navio, vamos perder a carga, vai morrer gente no processo. Então, Paulo tirou essa ideia. Na verdade, meus irmãos, no texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz lá que ele já tinha enfrentado 3 naufrágios. Então, se tem uma coisa que Paulo já sabia como era como afundar o navio. Paulo já tinha passado por 3 naufrágios e ele sabia exatamente o que iria acontecer por experiência própria. Paulo diz, se nós continuarmos nessa viagem, com toda a dificuldade que nós tivemos para conseguir chegar até aqui, se a gente continuar mais um pouco, a coisa vai ficar bem pior. Mas, meus irmãos, quem você ouviria numa situação como essa? Um homem que diz ter experiência com naufrágios ou os especialistas do barco? O texto nos mostra, meus irmãos, uma confiança, uma ilusão de controle, uma confiança nos homens, a partir do versículo 11. Porque Paulo diz, não vamos viajar porque a situação está difícil e nós vamos naufragar. Mas o centurião, versículo número 11, preferiu acreditar no piloto e no mestre do navio ao qual Paulo estava navegando. Queridos, é muito compreensível o que o centurião está fazendo. Ok, Júlio parece gostar de Paulo, não parece ter problema nenhum com Paulo, mas entre ouvir uma pessoa completamente desconhecida, um prisioneiro, e ouvir os 2 especialistas que são responsáveis pelo barco, tanto o piloto como o mestre do navio, ambos dizendo que é possível fazer alguma coisa, e Paulo dizendo que não é possível, em quem o centurião foi confiado? O texto nos diz que a confiança deles estava nos especialistas. E não só isso. O texto vai nos dizer que a ilusão deles de controle se dava não só em ouvir o especialista, mas, de repente, observando as circunstâncias, parecia que ia dar certo mesmo. O que eles queriam? Eles queriam uma abertura rápida, uma janela, para que eles pudessem viajar em linha reta e chegar num porto de Creta. É só isso que eles queriam. Versículo número 12 diz, não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de que partissem dali. Isso aqui é um agravante. Paulo está dizendo, vamos ficar.
Mas eles dizem que o porto não é bom para invernar. Não tem infraestrutura, eles provavelmente iam ficar à deriva por ali, naquele porto, no navio, sendo balançado no meio do inverno, no frio. Então, era perigoso ficar ali. Paulo diz, mas é melhor ficar aqui. Só que o que acontece? O texto diz assim, mas a maioria deles era de opinião de que partisse dali para ver se podiam. Aí olha a expressão, para ver se podiam. Vamos arriscar. Para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Qual era o plano? Vamos em direção a Creta, porque lá tem um porto na região de Fenícia que olha para dois lados. Como é que um porto pode ser assim? Hoje não existe mais esses dois portos, um que olha para o nordeste e outro que olha para o sudeste. Mas alguns estudos que fizeram algum tempo atrás descobriram que a ilha ela se elevou. Então, a região que era porto agora é terra firme. Mas existiam essas duas regiões, que eram dois pequenos portos, um pouco piorzinho no sudeste e outro no nordeste, que eram mais protegidos. Eles pensavam, vamos encontrar um porto que é melhor. E realmente eles usavam essa região aqui para poder se proteger das tempestades. Eles queriam um porto mais adiante. Paulo tinha dito, não vão. Mas surgiu a oportunidade. Versículo número 13. Soprando brandamente o vento sul. O vento que eles precisavam começou a soprar. Do nada o vento inverteu, começou a soprar o vento da região sul, era o vento que eles precisavam. O texto não disse que era um vento bom, era um vento brando, mas era um vento, era a possibilidade deles conseguir. O texto diz que era isso que eles desejavam, versículo de número 13. Se começou a soprar o vento que dava condições para eles, o texto nos diz que imediatamente eles levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Esperança, meus irmãos, baseada em suposições, desejos, anseios, vontades, em perspectivas vãs. Esses homens estão confiando na palavra de dois especialistas, estão confiando no vento que mudou. Eles estão confiando em circunstâncias e especialistas. Mas tudo isso é ilusório. Porque o especialista não consegue ter certeza absoluta das coisas e as circunstâncias podem mudar rapidamente. Às vezes a gente faz a mesma coisa, já parou para pensar? Nós nos confiamos em especialistas, governos, nós nos confiamos em estruturas, às vezes nós nos confiamos em relacionamentos, às vezes nós nos confiamos em empregos para nos dar estabilidade, quem sabe, um emprego público, coisa do tipo. Mas o texto nos mostra que cada um desses fundamentos onde eles estavam estabelecendo a sua esperança eram completamente ilusórios, eram falhos. Não dava para confiar neles. Por isso mesmo, meus irmãos, a partir do versículo de número 14, nós vamos ver o que acontece quando se confia em esperança humana, quando se coloca a sua esperança no que os homens entendem de especialistas e circunstâncias. O texto nos diz que então começa uma tempestade muito grande, versículo de número 14. Entretanto, não muito depois, começaram a navegar. Eles iam ali pela região da costa, não muito longe da costa. Por quê? Caso acontecesse alguma coisa, eles conseguiam chegar até a costa e se salvavam. Então, eles nunca navegavam em mar aberto, era sempre costeando a terra. Mas, o texto nos diz que, entretanto, não muito depois, eles mal saíram do porto, a questão de horas, talvez dia. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaclião. Paulo diz, do nada, lá do lado da ilha, veja, eles estão navegando, costeando a ilha, do nada veio um vento do lado de lá, e ele chama de tufão. Um vento carregado, com muitas nuvens, muito parecido com um furacão, alguma coisa do tipo, não era, mas era mesmo nessas proporções, uma coisa de grande proporção. E o pior é que o texto diz que tem um nome, o texto diz que era o Euroaclião, formado por duas palavras, uma grega e uma latina, que trazia a ideia de um vento noroeste. Era isso que ele era, um vento noroeste. Aliás, um vento nordeste. Esse vento nordeste era conhecido, é tanto que tinha nome, tá vendo? Eles sabiam qual era o vento. Era um vento poderoso que naquela época era muito temido, porque ele matava qualquer um que passasse pela frente. Chegou exatamente o que eles mais temiam. Chegou o vento Euroaclião, uma tormenta, uma tempestade absurda, de grande, de poderosa, de forte. E aí, quando ela vem da região nordeste e encontra com o navio, não deu outra.
começou a empurrar o navio. Eles estão tentando manobrar o navio, mas o texto diz que eles desistiram bem rápido, porque o texto, versículo 15, diz que sendo o navio arrastado com violência. Não deu outra. Não tinha como sustentar um navio com uma ventania tão grande dessa empurrando. Às vezes os navios conseguem contornar o vento contrário, mas uma ventania dessa empurra o navio inteiro. Não importa, não tem como você fazer, não tem como você controlar um navio desse. É tanto que o texto diz que, como não tinha o que fazer, o navio estava sendo arrastado, sem poder resistir ao vento, não tinha como ir contra esse vento, não tinha como usar manobras, não tinha como usar velas, não tinha como mexer nisso. Como o vento estava empurrando, se eles continuassem tentando, o vento poderia virar o barco. Então, o que é que eles podiam fazer? Entregar o barco ao vento na tentativa, na esperança, na verdade, de que o vento não virasse o barco. O que é que a gente faz? Deixa, então, o vento levar. Porque o vento levando, o vento ia controlar o barco, e aí existia um risco menor do barco virar e eles todos morrerem. Diz assim: e o navio sendo arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Coisa mais assustadora que pode acontecer com um navio: ser deixado à deriva, à mercê dos ventos. Foi isso que eles precisaram fazer. Não tinha como lutar contra os ventos, não tinha como resisti-los, não tinha como vencê-los. Se continuassem insistindo, eles podiam virar o barco. O que é que pode fazer? Baixa as velas, deixa o vento levar. O problema é que, como o vento está vindo da ilha em direção ao barco, ele está, na verdade, afastando o barco da ilha. Ele está empurrando o barco para o lugar mais perigoso para eles. Está empurrando o barco em direção ao alto mar. Eles estão se afastando da costa. O vento está conduzindo, empurrando o barco para longe da costa. E agora, então, a coisa ficou difícil. Porque eles não têm mais visão de terra, o vento é quem está controlando, eles só podem olhar o que está acontecendo, e a partir de agora, Lucas começa a descrever dia a dia o que vai acontecendo. O vento encontrou com eles estão à deriva, versículo 16, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, passaram por essa região, a custo de conseguirmos recolher o bote. Primeira providência, então, que eles vão fazer. Aproveitar essa região perto dessa ilhota, que ao tudo indicar a ilhota ajudou um pouquinho a diminuir o impacto do vento, eles aproveitaram a diminuição do impacto e foram fazer a primeira providência, pegaram o bote e colocar para dentro. O bote era o próprio nome já diz, era um barco um pouquinho menor, que era amarrado na traseira do barco maior. Então, você tinha um barco maior na frente e eles amarravam o barco menor atrás. Esse era o barco de salvamento. O texto próprio diz que o texto chama de o bote salva-vidas. Recolher o bote. Esse bote era pesado, era de madeira, era grande, então tinha que ter capacidade para, pelo menos, suportar, se não toda, mas grande parte do grupo que estava no navio. Agora imagine, no meio do navio, balançando para lá e para cá, vento, chuva, por tudo quanto é canto, eles tiveram que arrastar o bote, esse negócio pesado, e eles tinham que puxar esse bote para dentro do navio, porque se o bote afundasse e o navio afundasse, todo mundo ia morrer. Não tinha como se livrar disso. Mas se o bote estivesse intacto, no momento que o navio afundasse, eles podiam correr para dentro do bote, se agarrar no bote, e eles conseguiam, pelo menos, escapar. Primeira providência, salvar o bote. Pegaram o bote, trouxeram para dentro do navio. Muita dificuldade, porque eles precisavam levantar o bote de dentro de água, aí era pesado, levantar, arrastar o bote para dentro do navio e prendê-lo. Segunda providência, amarrar o navio todinho. O texto diz assim que, e levantando estes, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que dessem na Sirte. Amarrar o navio, cingir o navio, eles tinham cordas que eles iam amarrando o navio, porque o navio era de madeira, tábuas de madeira, e à medida que o mar ia batendo no navio, essas tábuas de madeira podiam se afrouxando e aí entrar a água ainda mais dentro do navio, porque lembra, era madeira com betume entre as madeiras. Então, as madeiras iam se soltando com as pancadas da água. Então, eles amarravam para que a madeira ficasse ainda mais junta e não se abrisse, não se soltasse. Era para que o navio não afrouxasse, porque se afrouxar, caía. Então, eles amarravam o navio. Primeira providência, recolher o bote. Segunda providência, amarrar o navio todinho. Qual é o medo deles? Era fossem parar numa região chamada Sirte.
Essa região era conhecida pelos bancos de areia. É tanto que ninguém queria navegar por lá. Mas eles sabiam que, como o vento estava empurrando o barco naquela direção, eles provavelmente iam chegar nessa região de Sirte. Como era uma região rasa, com bancos de areia, o navio provavelmente ia encalhar. Você poderia dizer assim, não, mas o navio encalhando pelo menos parou. Só que o navio encalhado fica à mercê de ondas. As ondas vão bater e o navio vai se espedaçar e eles vão ficar no meio do mar de todo jeito, porque era um lugar fundo, raso o suficiente para o navio encalhar, mas fundo o suficiente para se afogar. Então, eles estavam com medo de chegar lá. Então, eles estavam amarrando o navio para, caso passarem por algum banco de areia, o navio aguentar as pancadas, os impactos que ele vai ter que suportar. Mas aí eles têm uma terceira e última providência. O texto diz que, levantando-se, então, eles usaram todos os meios de sigilo no navio, temendo que dessem em Sirte, e arriaram os aparelhos e foram ao léu. Eles começaram a esvaziar o navio, começaram a retirar as peças, algumas peças do navio, o mastro, por exemplo, que era um tronco de madeira muito grande. Eles começaram a baixar tudo isso, diminuir o peso. A ideia é diminuir o peso a partir de agora, porque eles precisam de um navio mais leve, porque o navio mais leve ele vai mais para cima da água, mesmo que ele seja arrastado mais facilmente pelo vento, ele não ia encostar nos bancos de areia, em pedra e coisas desse tipo, ele ia conseguir continuar. Por isso que o texto nos diz que, versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, no segundo dia da tempestade, já aliviavam o navio. Nesse momento agora, eles já estão tirando tudo que pode para jogar fora. E agora vai ser o grande problema deles. Eles vão começar a tirar coisas de dentro do navio. O texto fala de aliviar o navio, talvez de cargas extras, de bagagens, coisas desse tipo. O versículo 19 diz que no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, nessa altura, já está todo mundo em desespero, está vendo? Não é só a tripulação do próprio navio, mas os prisioneiros já estão ajudando, os passageiros já estão ajudando, está todo mundo desesperado, pegando o que tem, diz com as próprias mãos. Lucas diz, então, que ele próprio estava ajudando, nós com as próprias mãos, não estava esperando que marinheiros fizessem isso, nós lançamos ao mar a armação do navio. Nós não sabemos ao certo o que é a armação do navio, mas o que tudo indica, tudo que é peças que naquele momento não estavam sendo usadas pelo navio já estavam sendo jogadas fora. Toda a parte de ventos, toda aquela estrutura que fosse extra por ali, já estava sendo desmontada. Eles estavam tendo que aliviar o navio do maior quantidade de peso possível, porque o navio ficasse leve. Mas mesmo assim, meus irmãos, a situação não ficou boa, porque o texto nos diz que mesmo eles perdendo tudo agora, perdendo os instrumentos também de navegação, porque o texto nos diz assim, versículo número 20, e não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas. Qual a diferença de dizer que não aparecia? É claro, está chovendo, então está chovendo já há 3 dias, eles estão no meio do mar, com o vento batendo, com nuvem por todo lado, é óbvio que eles não conseguiram ver nem de que lado nasce o sol, nem de que lado o sol se põe. Eles não conseguiram saber que horas eram, eles não sabiam as estrelas, porque as estrelas funcionavam para orientação. Então, eles usavam basicamente o movimento do sol e as estrelas para localização. Em outras palavras, no terceiro dia, eles não têm mais a menor ideia onde estão. Eles não sabem a que distância estão da costa, eles não sabem sequer em que região da costa eles estão, eles não sabem sequer para que lado eles estão indo. Eles estão completamente desorientados, o navio já rodou várias vezes, eles não têm a menor ideia, eles estão completamente agora, meus irmãos, sem instrumentos de navegação. Eles agora não têm recursos nenhum, eles não têm o que fazer, eles não têm para onde ir, eles não têm como guiar um navio, eles não têm, ao máximo que eles têm é um leme, eles não têm mais a estrutura externa do navio, eles não têm mais sistema de segurança do navio, eles não têm mais instrumentos de posicionamento do navio. Como eles perderam tudo, a última coisa que eles perderam foi a esperança, versículo 20. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem lua, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O que aconteceu no final? Perdeu-se toda a esperança. Esgotaram-se todos os recursos, eles não têm mais nada, eles agora estão completamente frágeis, entregues a uma tempestade, eles estão arrasados, com fome, desesperados. Tudo que eles tinham de segurança e o que eles podiam fazer, eles fizeram.
Imagine agora um grupo grande de pessoas, marinheiros, experientes, cuja única coisa que eles podem fazer é esperar que aconteça um milagre, porque não tem mais nada para fazer. Por isso que o texto diz, nesse momento acabou-se toda a esperança. O desespero tomou conta de cada um deles. Eles não sabem mais o que vai fazer. Irmãos, quando nós colocamos nossa confiança nas coisas, nas circunstâncias, quando nós colocamos nossa confiança em especialistas, em pessoas, quando nós colocamos nossa confiança nas coisas, nos homens, isso tudo se esvai, isso tudo se acaba. Na verdade, toda a esperança humana, meus irmãos, ela falha exatamente porque ela é ilusória. Nós colocamos nossa confiança no lugar errado. E quando nós somos assaltados na vida, nós perdemos a esperança. Quando nós colocamos nossa esperança no dinheiro e ele nos some, a esperança se vai junto com ele. Quando nós colocamos nossa esperança em nossa saúde e ela vai embora, nossa esperança vai junto com ela. Quando nós colocamos nossa esperança em relacionamentos e a pessoa vai embora, nossa esperança vai junto com ela. A grande lição que o texto nos mostra é que quando os homens buscam, de alguma maneira, esperança em si mesmos, nas condições ao redor deles, elas falham. Falham justamente por causa dessa ilusão de controle. Falham justamente porque nada no mundo pode ser usado como base para a nossa esperança. O texto, então, passa para nos falar sobre uma segunda fonte de esperança. A primeira fonte de esperança fala da esperança humana que falha, mas a segunda fonte de esperança fala da esperança divina que sustenta. Versículo 21 em diante. Chegou a hora de Paulo falar. Eles estão há 3 dias para cima e para baixo. O texto diz que eles estão com muita fome, versículo número 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, é óbvio, eles estão tentando salvar a própria vida. Quem é que pensa em comer quando está tentando salvar a vida? A adrenalina de um momento como esse tira a fome completamente. Esses homens estão trabalhando o tempo inteiro para tentar salvar a própria vida. Eles estão sem comer, nós vamos descobrir que Paulo vai trabalhar nisso tudo. Chega a hora de Paulo intervir na situação. O texto nos diz que Paulo ficou em pé, versículo número 21, e começou a falar para eles, dizendo: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo, de repente, chegou a dizer assim: eu não disse? Na verdade, Paulo não está sendo irônico. Paulo está dando a eles um choque de realidade. Paulo está dizendo com todas as letras: eu tinha motivos, eu tinha entendido, eu sabia qual era a situação. Vocês deveriam ter me ouvido. Só que não se chora leite derramado. De que isso adianta? Isso não adianta de nada. Dizer simplesmente que a coisa deveria ter sido feita de outro jeito é fácil. Todos nós conseguimos fazer esse tipo de crítica. Todos nós dizemos: eu avisei que não deveria ser assim. A questão não é, meus irmãos, o que aconteceu de errado aqui. O texto nos diz que Paulo vai trazer uma palavra de vida para eles. Que palavra é essa? Versículo número 22. Paulo começa aqui com: tem de bom ânimo, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Mas como é que pode alguém se animar numa situação como essa? Como não tem mais esperança, não tem mais expectativa, nós não temos mais controle, o navio já está destroçado, já faz dias que a gente não sabe nem que lado o sol está nascendo, nós não sabemos onde estamos perdidos, desorientados, a qualquer minuto a gente pode bater, encalhar e morrer todo mundo aqui. Como ter bom ânimo? Como é que a gente pode ter ânimo? Paulo vai nos dar, meus irmãos, motivos para ânimo. E eu acho fantástico, porque Paulo começa dizendo assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Paulo não está minimizando a tragédia. Paulo não está dizendo, não, vai acabar tudo bem. Paulo vai estar dizendo, o navio não se salva. É óbvio, ele já foi desmontado praticamente. O navio já está desmontado, já está uma bagunça. Paulo diz, o navio não vai escapar. A tragédia vai acontecer, não tem jeito. Mas em meio à tragédia, Paulo começa a nos mostrar uma luz. Paulo está dizendo, só o navio vai se perder. A carga vai se perder. Mas as pessoas não. O que dá a Paulo a certeza de que as pessoas não? Somente o navio vai se perder. O que deu a Paulo dizendo assim, nenhuma vida se perderá, ninguém vai morrer? O que dá segurança a Paulo para saber que ele pode ter esperança no momento em que ninguém tem esperança?
O que faz Paulo ser alguém esperançoso quando ninguém tem esperança? A resposta está aí na continuação, no versículo número 23. Paulo diz assim: porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo vai dar uma novidade para eles. Porque enquanto lá no segundo dia, eles estavam no desespero, tentando de alguma forma salvar alguma coisa, aliviando o navio, jogando coisas no mar, Paulo diz: veio um anjo do Senhor e me apareceu. Mas eu acho bonita a forma como Paulo descreve isso aqui, porque não é só um anjo. Paulo diz assim: não, nesta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essas duas frases aqui, meus irmãos, para mim é uma coisa fantástica. Paulo diz: eu pertenço a alguém. Eu pertenço a Deus. Isso é ser servo. Notou? Paulo diz: eu não pertenço a mim mesmo. Nota que toda a esperança dos homens está no fato de que eles pertencem a si. Paulo diz: eu não pertenço a mim. O meu destino não está na minha mão. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a outra pessoa. Por isso é a ele que eu sirvo. Eu tenho um dono e eu trabalho para ele. O meu Deus, que é o meu dono, o meu Deus, a quem eu sirvo, me enviou um mensageiro, me enviou um anjo. Qual foi a palavra que o anjo deu? Versículo 24. O anjo começa dizendo: não temas, não tenha medo. Como não ter medo se estão no meio de um naufrágio? O anjo, meus irmãos, vai mostrar uma coisa fantástica, que é a base de toda a esperança do cristão. A promessa de um Deus glorioso. O anjo diz: não tenha medo. É preciso que compareças perante César. Ok? Deus já tinha dito isso para Paulo. Deus já tinha dito que Paulo ia se encontrar com César, porque Deus queria que Paulo pregasse para César do jeito que pregou para os outros. Ok. Mas no desespero, às vezes a gente esquece, não é? Às vezes nós esquecemos de que o plano do Senhor é fantástico. E o texto diz assim: Paulo, não se esqueça, eu quero que você vá pregar para César. Eu quero que você vá pregar lá. Tem uma frase que eu acho muito bonita: nós somos imortais enquanto Deus não quiser nos levar. Não é essa vez que Paulo vai morrer. Pelo contrário, Paulo não vai morrer exatamente porque Deus tem um plano para levar Paulo até a presença de César. Então, pelo menos Paulo tem que escapar. Poderia ser uma mensagem de esperança só para Paulo, dizendo: Paulo, veja só, eles erraram, tomaram a escolha errada, vieram, vai morrer todo mundo afogado. Você não, porque Deus tem um plano para te salvar. Mas olha como Deus é gracioso. Porque Deus tem um plano para Paulo, Deus vai salvar todo mundo. E eis que Deus, por sua graça, tá vendo? Por graça, nenhum merecimento dos outros, por graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus, meus irmãos, simplesmente diz para Paulo: não se assuste, não se espante. Eu vou manter todo mundo aqui perto. Eu vou guardar todos. Eu vou segurar a todos. Eu vou sustentar a todos. No meio dessa tempestade, dessa angústia toda que vocês vivem, vocês não precisam perder a esperança, porque Deus manifestou a sua graça. A promessa de Deus, meus irmãos, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, é a âncora da nossa vida. É justamente uma promessa como essa que faz toda a diferença. O Senhor vai cumprir, meus irmãos, o seu propósito para conosco. E o propósito é engrandecimento do seu nome, tá vendo? Paulo vai dizer mais tarde que o desejo dele era partir e estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor, mas ele também vai reconhecer que se não partiu ainda, é porque Deus tem um plano e Deus precisa ser glorificado ainda na vida dele. Paulo está à disposição e Deus não vai descartar um servo enquanto esse servo for útil. A esperança chegou, meus irmãos, àquele navio de uma forma espetacular. O Senhor alimentou esse povo com uma revelação. Alimentou a fé deles com a informação de que tinha uma promessa: ninguém vai morrer. Isso aqui, meus irmãos, é tão sério, a ponto que mais tarde, quando eles ficarem bem desesperados, Paulo vai dizer que eles não deveriam pular do barco. Porque quem pulasse do barco morria. Tinha que ficar junto com Paulo no barco. Porque Paulo só podia garantir que eles não iam morrer se não pulassem do barco. E quem ficou no barco escapou. Justamente porque tinha uma promessa. Por isso, versículo 25,
tem o grande diferencial do que dá esperança ao crente. Fé no Senhor, confiança. Uma fé que está muito além do que pode ser visto. O versículo 25 diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo. Segunda vez Paulo diz isso. Paulo disse isso lá no versículo 22. Agora, de novo, tenham bom ânimo. Portanto o quê? Eu tive uma revelação. O anjo veio me dizer: vocês não vão morrer. Tenham bom ânimo. E aí Paulo diz: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Paulo descansa o coração. E está dizendo para todos os presentes: descansem também. Não, vocês não têm mais nada para fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem mais solução. Não tem mais para onde correr. Vocês não têm mais o que dizer. O que é que nos resta? Creio em Deus. Descanse o coração. Deus fez uma promessa de que ninguém vai morrer. Deus é que vai manter todo mundo aqui. A esperança está baseada na fé. Todos eles estão vendo a destruição que está aqui. Todos eles estão vendo a angústia de enfrentar tudo isso aqui. Todos eles estão vendo a morte na cara. Mas Paulo os conclama a ver uma coisa que é muito maior. Um Deus que pode protegê-los. A fé, meus irmãos, é exatamente isso. É a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Paulo está conclamando eles a ter fé. O mar está agitado, mas não parou, não. As ondas ainda estão bravias. Ainda existe muita nuvem, eles não sabem onde estão. Nada mudou. Mas Paulo diz: eu confio no Deus que me fez essa promessa. Eu confio em Deus que vai acontecer do jeito que ele disse que vai acontecer. O navio vai afundar. Versículo 26. Nós vamos parar numa ilha, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Queridos, que coisa magnífica, meus irmãos, é a esperança que o crente tem. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa esperança ela não morre, que a esperança do crente é muito maior, que nossa esperança está em Cristo Jesus, é Ele que é a nossa esperança, num Deus que está com controle sobre tudo. Cristo, meus irmãos, em nós é a esperança da glória. A esperança do cristão, meus irmãos, está no fato de que ele crê num Deus que tem controle sobre todas as coisas, que ele pode descansar completamente no Senhor. No momento de desespero, onde a esperança vai-se embora, a fé no Senhor é a única coisa que pode nos sustentar. A confiança num Deus que é bom, que é amoroso, gracioso, como é dito aqui, é a única coisa que pode nos sustentar. Os homens podem buscar esperança na própria força deles, de forma ilusória. Nós buscamos esperança num Deus que nos sustenta, que nos ampara, um Deus que nos faz promessas. Isso, meus irmãos, nos leva agora a um desafio. Primeiro, em quem você tem colocado sua confiança para que nós definamos como vai ser o seu futuro, se é de esperança ou se é de desespero. Se você tem colocado sua confiança em relacionamentos, em saúde, em emprego, em estruturas, em pessoas, em governos, em circunstâncias, se sua confiança está na força do homem, sua confiança é ilusória. E se sua confiança é ilusória, mais cedo ou mais tarde, o desespero vai bater na sua porta. O desespero vai alcançar você, porque você está baseando sua vida no lugar errado. Esses homens basearam suas vidas nas habilidades que eles possuíam, nas condições climáticas que eles achavam que tinham, nas capacidades de manobra do navio que eles acharam que tinham. Mas tudo isso se acabou rapidamente e eles perderam a confiança e a esperança toda de salvamento dissipou-se. Versículo número 20. Se você está nessa situação de desesperança, se você está nessa situação onde não existe mais esperança na sua vida, busque onde você colocou a sua confiança. Agora aceite o desafio. Confie no Senhor. A nossa esperança não pode estar no que nós vemos. Nós não nos guiamos por vista. A nossa esperança tem que estar no Senhor. É Ele quem controla todas as coisas, que conduz tudo e faz tudo para o nosso bem. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja dizendo o contrário. Que não exista mais nenhuma perspectiva de mudança. Que não exista nenhuma forma de melhorar. O navio vai afundar. A carga vai se perder. Mas nós cremos que nós não perderemos nossa salvação, mesmo que a vida nos seja tirada. Se sua esperança se resume a essa vida, diz o apóstolo Paulo,
você é o mais infeliz de todos os homens. Mas se você coloca a sua confiança em Cristo, a sua esperança se renova, se amplia para a eternidade toda e não fica em circunstâncias que vão acontecer no seu dia a dia. O Senhor te convida hoje a colocar sua confiança em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, confiar nele para a sua salvação e para conduzir a sua vida, para que você possa descansar o seu coração e manter esperança, mesmo quando tudo ao redor estiver abalado, quando os governos estiverem contra você, quando as pessoas te abandonarem, quando a saúde falhar, quando o dinheiro acabar, manteremos a nossa esperança, porque Cristo em vós é a esperança da glória. As crises vão aparecer. Do nada, um vírus fecha o mundo. Os momentos difíceis vão acontecer. Se nós basearmos nossa esperança nas coisas que estão ao nosso redor e nas pessoas, nós vamos nos destruir. Nós somos convidados hoje a mantermos a esperança no lugar certo. Nós somos convidados hoje, em meio ao desespero do mundo, a encontrarmos a esperança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ajuda-nos, ó meu Deus, porque precisamos, meu Pai, da Tua orientação. Precisamos, ó Senhor, confiar plenamente em Ti. Quando olhamos para o mundo, assistimos um jornal, vemos as circunstâncias, caos, guerras, crises. Senhor, nós vemos como colocar a nossa esperança nesses lugares é frágil. Por isso o desespero toma conta dos homens. Ajuda-nos, ó meu Deus, a confiarmos somente no Senhor e na Sua palavra. Naquilo que o Senhor nos prometeu, salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. A confiarmos somente em Ti. Porque no Senhor a nossa esperança não morre. Ela não é a última que morre. Ela ressuscita e se renova por toda a eternidade. Enche o nosso coração de esperança por confiarmos no Senhor. É nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui, hoje, de forma especial, ao vivo. Tá vendo só? E com a graça do Senhor a gente conseguiu chegar até o final. E eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Por isso, se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, acionar as notificações, o sininho que fica aqui embaixo. Vai lá, faça a sua inscrição. E assim, toda vez que nós formos postar um vídeo, nós postamos vídeos durante a semana, cortes da pregação, nós postamos a pregação inteira do domingo de manhã, do domingo à noite, da quinta-feira. Você vai poder decidir se você quer assistir naquela hora ou se você quer assistir depois. Você vai ter sempre a sua opção. Você vai ter também uma biblioteca aqui de vídeos, uma videoteca, onde você vai poder escolher um livro da Bíblia para estudar. E você vai ter lá uma série de estudos e pregações nesses livros. Você pode estudar a Bíblia com a gente. Não esqueça também de compartilhar o nosso material, compartilhe o nosso vídeo, curta os nossos vídeos, para que assim esse material possa chegar a outras pessoas. Não para um agradecimento do nome da Igreja Presbiteriana Largo da Paz, mas para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então nos ajude também com a proclamação do Evangelho, curtindo os nossos vídeos e também compartilhando nossos vídeos para outras pessoas. Tá bom? Nós agradecemos a sua presença. Se você é daqui de Recife, não esquece, domingo de manhã nós temos culto, seguido de escola dominical, às 9h30 da manhã, e nós temos culto à noite, às 6 horas da noite. Deixa-me mandar um abraço aqui para Elton, que esteve aqui com a gente. Elton, abração, meu irmão. Obrigado pela companhia. Desde cedinho estava aqui com a gente. Obrigado, meu querido. Cosmo, meu presbítero. Obrigado também pela presença, meu irmão. Um abraço na esposa por mim. Deus abençoe. Minha Josilaine, minha namorada, está por aqui. Dia 12, dia dos namorados. Estamos aqui trabalhando. Beijo, minha filha. Deus abençoe. Lani também está por aqui. Deus abençoe, minha querida. Obrigado pela presença. Deus dê graça para todos nós. Nildo. Opa, Nildo. Um abração, Nildo. Um abraço para Simone também. Obrigado pela companhia. Eu sei que hoje é dia 12, muita gente vai assistir depois, porque deve estar fazendo agora um jantarzinho especial de namorados, né? Mas tá bom, tá valendo. Nós ficamos por aqui e voltamos com a graça do Senhor próxima semana, quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.